O quadro depressivo, ele acontece por quê, irmãos? Pastor, porque a pessoa não tem Deus. Não. A pessoa não tem depressão por falta de Deus. E a pessoa também não tem depressão e angústia e pensa às vezes em até tirar a própria vida, porque não tem fé. Não. Porque se a depressão existe, a tristeza existe por falta de Deus e por falta de fé, os homens que nós batemos palmas para eles na Bíblia, todos então estavam sem Deus e sem fé. Para começar, do grande e um dos maiores, que é o profeta Elias. Abre comigo a Bíblia. 1 Reis, capítulo 19, só um versículo. 1 Reis, capítulo 19, e o versículo 4. Reis 19, 4. Olha o que diz. Eu vou ler 1 Reis 19, 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer assim: assim me faça os deuses, e outro tanto, se der certo amanhã às estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele, que é Elias, se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Beceba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Olha o que diz o versículo 4. E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um pé de zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois eu não sou melhor do que os meus pais. Quem é que está dizendo? Profeta Elias. Depois de fazer o quê? Depois de ter o maior ato de bravura e de fé da história. Depois de levantar uma espada e matar quase 1000 profetas de demônios, ele pensou que as pessoas iam dar ele prêmios ou elogiar ou reconhecer Deus. Pelo contrário, depois que ele fez uma grande obra, uma rainha diz: se amanhã eu não te mato, eu sou uma mentirosa. E ele saiu correndo. Correu, até a perna não aguentar correr mais. Ele matou quase 1000 homens e correu da palavra de uma mulher. Chegou, sentou-se debaixo de um pé e falou: chega, basta, eu quero morrer, estou cansado de viver, eu não sou melhor do que ninguém. Por que eu li isso aqui para vocês? Porque esse é um dos maiores profetas, que é o profeta Elias. Ele teve um momento de crise. Um outro maior profeta, que é o profeta Jeremias, só para começar, ele escreve um livro chamado Lamentação. Olha o livro que ele escreve. O livro de Lamentação só descreve assim: o Senhor nos abandonou, a gente não tem mais nada, não tem como criar os filhos, não tem como se alimentar, o homem pega todas as suas joias em troca de um pedaço de pão, vivemos em miséria. O livro de Lamentação é lamentação, o tempo todo lamentando. Esse é o grande e poderoso profeta Jeremias. O quanto que ele lamentava, ele chorava. Isso é o profeta Jeremias. Irmãos, eu poderia citar aqui agora muitos personagens da Bíblia que teve os seus traumas na existência. São muitos, eu poderia citar muitos deles aqui de cabeça pela direção do Espírito do Senhor, mas eu preciso controlar o Espírito devido ao horário. Mas eu estou dando essa introdução, mostrando para vocês o seguinte: viver com Deus e ter fé não significa ser isento dos problemas da existência. Viver com Deus e ter fé não significa que você está bloqueado de qualquer situação difícil. Pelo contrário, quando você ativa a sua fé em Deus, imediatamente os demônios te veem. E amém, tem que ser amém, porque ele tem que nos ver mesmo. O demônio
tem que nos conhecer. Lembra que eu preguei sobre isso? Quando o demônio falou para aqueles jovens que estavam tentando expulsar: eu sei quem é Jesus e sei quem é o apóstolo Paulo, mas vocês eu não conheço. Então a primeira coisa que acontece quando você ativa a sua fé em Cristo Jesus, você passa a ser conhecido no mundo espiritual pelos seres malignos. Você ganha um inimigo, alguém que vai lutar com todas as garras e forças para abater a tua caminhada e tua fé. Vai usar a esposa, o marido, os filhos, usa no trabalho. Ele não cansa, ele não dorme, ele não cochila, tentando destruir você da caminhada. Momentos difíceis, momentos de que eu estou cansado, hoje não dá, esse negócio é bobagem, é falsidade essa questão de igreja, de céu, de inferno, aqui morre. Ele vai lutar com filosofias, porque ele viu que você atingiu um nível e creu e passou a viver no nível de fé. Ele sabe que Deus passou a olhar para você, você passou a olhar para Deus, e ele passou a entender que você passa a ser inimigo dele. E louvado seja Deus por sermos inimigos de Satanás, porque a Bíblia fala no livro de Romanos, muito claro, e no livro de Efésios, que antes nós éramos inimigos de Deus e estávamos caminhando para a morte. Mas quando veio a palavra de salvação, que é o Evangelho em Romanos capítulo 1, versículo 16 diz: o Evangelho é poder para a salvação. Oh, glória! Quando você ouve o Evangelho e você crê no Evangelho, você recebe poder. Só que Satanás não quer que você desenvolva no poder. É por isso que ele luta para parar você. Ele pensa assim: nossa, ela descobriu um passo, ela descobriu um segredo, eu não quero que ele desenvolva, eu não quero que ele cresça, eu não quero que ela evolua. Aí coloca relacionamento errado, gente errado, coloca empregos que tiram você da igreja, coloca você em situações de medo, perde alguém da família, tenta engravidar e não consegue, vem tristeza, sofre com baixa autoestima, você fica machucada, principalmente as mulheres, tenta fazer alguma coisa e não consegue, e aí fica no canto, e Satanás trabalha de alguma forma, porque ele sabe que cada ser humano, por mais que ele é bom em alguma coisa, ele é fraco em alguma coisa, e nem todo mundo é forte em tudo, nem fraco em tudo. É por isso que somos igreja, porque naquilo que eu não sou bom, a Rose é, o Tiago é, o Rodrigo é, o Sérgio é, e aí completa o corpo e fica fechado. Então Satanás, ele sabe como trabalhar. Passando para outro ponto, de onde que vem então a depressão? Vem da própria existência. Pastor, é depressivo quem não tem fé e quem não tem Jesus? Não, eu falei pelos profetas que tiveram o seu estado de depressão. Quais são os motivos que levam a pessoa à depressão? A pessoa que não tem sentido na vida? Não, as maiores pessoas que passam por depressão são pessoas que têm tanto sentido e tanto sonho, mas às vezes parece que ele olha e fala assim: nossa, eu caminhei tão pouco, e aí começa a ficar abatido, me falta recurso, eu estou tantos anos, eu dei poucos passos. Então tem depressão não é quem não tem sentido na vida, pelo contrário, são muitas pessoas de muitos sonhos, de muitos projetos, de muitos esquemas da existência que encontram em momentos depressivos, porque não viu fluir, conquistar, dar um passo além. Aí choca na existência, começa a chocar até com Deus, dizendo: aonde está o Senhor? É por isso que o salmista escreve: apressa-te a me socorrer. Ou será que a sua bondade agora trocou somente para a ira? Então entender que a depressão não é sinal que a pessoa não tem fé é importante. Entender que a depressão pode vir na vida de uma pessoa que também teme a Deus é importante. Entender que a depressão, uma tristeza e até às vezes um pensamento de morte vem na vida de uma pessoa que está cheia de projetos também é importante. Ou será que não tem ninguém aqui que está me ouvindo, que num estado de fúria, de briga, seja com o outro, seja no casamento, seja com a outra pessoa, ou seja consigo mesmo, não pensou assim: eu acho que morrer é melhor? Eu duvido, não vou nem pedir para levantar a mão.
Mas eu duvido que no meio dessa turma de gente eu não conseguiria achar pelo menos a metade que já passou isso na minha vida. Eu, como pastor e mestre Apolo, responsável principal dessa igreja, sou uma das pessoas com mais tendências a sofrer distúrbios e quadros depressivos. Porque eu lido com Deus, clamo a Ele por uma ação dEle na vida da igreja e na minha vida, e muitas das vezes me vejo numa situação quase de mesmice. Só que não é, mas para mim, que quero que o que vai acontecer daqui 3 anos acontece amanhã cedinho, às vezes é difícil. E aí eu preciso recorrer aos frutos do Espírito e pedir ao Senhor paz, paciência. Eu preciso pedir perseverança, tudo começando com P primeiro. Preciso pedir os frutos do Espírito e dizer: Senhor, aquieta minha alma, estou ansioso. O Senhor disse, não fala, e eu estou trabalhando, sei que vai chegar o tempo. Porque se eu não recorrer a esses frutos e a esses caminhos, aí eu caio num quadro depressivo de tendência à morte. Esse é o ponto que eu quero chegar para tentar terminar aqui nesta noite. Porque o quadro de dúvida, de medo e de tristeza é normal em todo ser humano que vive e que luta para ser